Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria estar iniciando o seu programa Fonte de Fé, e para nós sempre é um prazer poder contar com a sua participação, com a sua audiência, sempre neste encontro semanal que temos aqui na Rede Brasil de Comunicação, e somos felizes e gratos a Deus porque temos você bem pertinho de nós, juntos, para aprendermos a palavra do Senhor. E como sempre temos lembrado, o propósito deste programa também é estar edificando a nossa fé em Cristo Jesus, através da reflexão da palavra de Deus. E, para tanto, nós queremos lhe convidar para ler um único versículo, Isaías, capítulo de número 59, versículo 1, e partindo deste versículo estaremos lendo outros, tratando sobre o seguinte tema: a mão de Deus estendida. Leiamos esse texto da palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Amém. Glória a Deus. Queridos, é do conhecimento de todos que o livro do profeta Isaías é um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E sempre quando falo a este respeito, eu sempre menciono e lembro que não existe na Bíblia um livro mais inspirado do que o outro. No entanto, há alguns que recebem um destaque pelo conteúdo escriturístico, histórico. E entre estes, naturalmente, o livro do profeta Isaías é um dos mais populares, um dos mais conhecidos. Como é do conhecimento de todos, isso se dá naturalmente pelo fato de Isaías ser chamado de um profeta messiânico, sendo este um dos principais canais pelos quais Deus antecipou informações precisas a respeito do Messias, quanto à sua natureza, quanto à sua obra, quanto ao sofrimento que ele enfrentaria como um servo sofredor, e também sobre o resultado ou os resultados da sua obra expiatória e os benefícios que ela traria tanto para a nação de Israel, tanto no aspecto físico, como também, ou sobretudo, em relação a questões espirituais. E, como tal, não somente limitada à nação de Israel, mas alcançando todos os povos, tanto os conhecidos de então, profeticamente, aludindo aos que ali estavam no período histórico, como também a todos, independente do tempo e do espaço. De modo que Isaías, para nós, representa um dos homens a quem Deus se utilizou poderosamente para transmitir a mensagem de consolação, de conforto, de exortação para uma nação que estava enfrentando uma certa dificuldade. E quando nós analisamos o contexto histórico em que este capítulo 59 está inserido, é preciso perceber de que, em razão das crises vividas pela nação, o que Isaías já estava antecipando em razão do cativeiro que eles iriam passar, ou que eles passaram naturalmente, que foi o cativeiro babilônico, Isaías teve que tratar, sendo usado por Deus, fazendo menção da indiferença que a nação de Israel acusava de Deus ter em relação a estes. Eles tiveram a insensibilidade de acusar Deus de insensibilidade, visto que parece que aos olhos dos israelitas, Deus não estava preocupado em razão da condição que eles estavam vivenciando. Veja aí na sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo de número 40 e leiamos o versículo de número 27. Isaías capítulo 40, versículo 27 diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Veja que Isaías está se reportando a uma condição em que a nação, de forma reiterada, acusava de que Deus estava desinteressado em relação à condição daquela nação. É como se eles estivessem entendendo que Deus estava indiferente em razão do sofrimento, das lutas, das batalhas que aquela nação estava enfrentando. Por causa da situação do aperto, da luta
que aquele povo se encontrava, eles achavam que Deus os havia abandonado. A propósito, esta é a linguagem que a nação utiliza. Veja aí, Isaías capítulo de número 49, e leamos agora o versículo de número 14, onde nós encontramos a expressão trazendo para nós esta afirmação. Isaías 49, 14, está escrito de que o povo se achava abandonado pelo Senhor. Está escrito: mas Sião diz, e a expressão Sião aqui é um termo equivalente para descrever a nação: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Veja que eles estão declarando, expressando a inquietação do coração deles, entendendo ou julgando que Deus os havia abandonado, entregue à própria sorte, como se Deus não estivesse mais interessado em mudar a situação daquela nação. No entanto, porém, Deus, através do profeta Isaías, passa a afirmar também de que Deus nunca os desamparou. Pelo contrário, as dificuldades que eles estavam vivenciando a propósito, a maioria delas era em razão das consequências de seus próprios pecados. Não foi algo que Deus provocou, mas que Deus permitiu. São duas coisas diferentes. Embora Deus seja soberano, mas Ele não decreta tudo, Ele não determina tudo. E Ele, podendo fazer, deu ao homem liberdade para escolher, entendendo que cada escolha tem as suas consequências. E Deus precisou, se é que eu posso usar essa expressão atribuída a Deus, mas em razão da necessidade da nação, trazer uma conscientização. E usou o profeta Isaías para dizer que o problema nunca foi de Deus para com eles. Pelo contrário, foi entre os israelitas, ou os hebreus, os judeus, em relação ao Deus Todo-Poderoso. O problema não estava em Deus, e sim no povo, pois os pecados do povo estavam retardando a ação de mudança, a promessa que Deus tinha com aquele povo. Tanto é fato que nós encontramos isto, não é? No capítulo 59, o versículo 2 e o versículo de número 3, que são os versículos posteriores ao versículo que está servindo como base para a nossa meditação. No versículo de número 2 do capítulo 59 do profeta Isaías, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Versículo de número 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Veja que Deus está deixando muito claro que nunca houve falha, indiferença, falta de interesse de Deus em relação ao povo. Pelo contrário, em razão deles insistirem, viverem de forma reiterada no pecado, isso fazia com que o Senhor retardasse a ação sobre eles. Visto que o texto diz, e é isto que estamos meditando, a mão do Senhor não está encolhida para que Deus não possa salvar. Pelo contrário, a mão de Deus estava estendida. Mas, quando o povo insistia no erro, naturalmente, não tinha como esta ação direta ser evidenciada. Mas a mão de Deus nunca foi encolhida. A mão de Deus sempre esteve estendida. Visto que Deus não é impotente em relação à circunstância, Deus não perde o poder nem a capacidade, Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Eu vou repetir isto, porque é importante afirmar esta verdade. Deus está acima de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo, o mundo espiritual e também o mundo físico. Em Números capítulo 11, versículo de número 23, quando foi indagado em razão a uma necessidade, Deus chegou a dizer a Moisés, em razão de uma preocupação que havia no coração de Moisés, visto que Deus, sabendo da murmuração da nação, que queria carne para comer, não é? E estavam murmurando contra Deus, contra Moisés, e Deus disse: eu vou mandar carne, Moisés. Eu vou mandar o que eles precisam. Agora, no meio do deserto, Deus está dizendo que vai mandar carne o suficiente para comer tanto
de que eles vão se saciar a ponto de não querer mais, que é a linguagem que Deus usa no texto. Só que quando Moisés olha para a promessa, a magnitude da promessa é como se ele dissesse assim: mas Deus, como é que vai ser isso? Porque só contando homens aqui é um número expressivo, sem contar mulheres e crianças, que aí triplica. Aí Deus expressa-se da seguinte forma, Números capítulo 11, versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? É como se Deus estivesse dizendo: ô Moisés, eu deixei de ter poder, eu não estou dizendo que vou fazer. Será que o Deus que abriu o mar vermelho, que trouxe à tona a grandiosidade, impondo sobre o Egito a punição, a penalidade das 10 pragas, mostrando a superioridade de Deus em relação a todas as divindades adoradas no Egito, não tenho eu capacidade de fazer o que eu estou dizendo? Será que eu fiquei impotente? Era isso que Deus estava dizendo. Porventura, a mão do Senhor estaria encurtada? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. De modo que podemos afirmar de que a mão de Deus está estendida. Eu vou repetir. A mão de Deus está estendida. Quando a Bíblia diz que a mão de Deus está estendida, naturalmente, a Bíblia está usando uma linguagem humana para descrever algo espiritual, visto que, como diz a palavra, Deus, quanto à sua essência, quanto à sua natureza, quanto à sua forma, ele é espiritual. O que possui forma humana é o Senhor Jesus, porque ele encarnou. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Ora, e do ponto de vista fisiológico, bíblico, não tem como se assimilar de que Deus tenha corpo humano como nós temos. Quem tem corpo humano é Jesus, diga-se de passagem. Cristo se fez carne, o Messias encarnou. Mas observe que a realidade espiritual descrita aqui, quando usa-se a linguagem, o que a teologia, os teólogos estudiosos chamam de linguagem antropomórfica, que é uma linguagem para descrever realidade espiritual, o que chamaria de antropomorfismo, atribuindo forma humana a Deus para mostrar uma realidade espiritual. Se a mão de Deus está estendida, ora, ele traz proteção, visto que a Bíblia diz, em João capítulo de número 10, o Senhor Jesus, no seu discurso, descrito lá pelo evangelista João, no capítulo 10, ele diz de que as mãos, ou nas mãos do Pai, está a cada um das suas ovelhas. O bom pastor tem as suas ovelhas debaixo da sua proteção, e enquanto estas estão na mão do Senhor, estão protegidas, estão amparadas, estão guardadas. Isto significa dizer que a mão de Deus estendida é garantia de proteção, é garantia de cuidado. Você sabe que nós vivemos um período na sociedade de insegurança, a sensação de preocupação de sair e talvez não chegar, não retornar para casa. A violência campeando, pessoas malignas que saem de casa com a intenção de fazer o mal. E naturalmente nós não podemos nos permitir de que esta sensação de insegurança nos impeça de termos as nossas atividades mais variadas, sejam elas espirituais, indo para a casa do Senhor, ou as nossas atividades seculares, como alguém queira assim utilizar, trabalhando, estudando, exercendo sua cidadania. De modo que precisamos entender que a mão de Deus estendida é símbolo do poder que Ele tem para proteger, para guardar. Talvez você não tenha condições, não é, de ter um sistema de monitoramento, cerca elétrica na sua casa, ter um carro blindado para se proteger, talvez segurança 24 horas, algo que pudesse trazer uma maior sensação de segurança. Mas me permita dizer, você tem o que é mais importante, que é a mão de Deus estendida sobre você. E ainda que você não tenha nada destes elementos, como alguns fazem, às vezes, até colocando um cachorro bravo para fazer a segurança. Tem outros que não têm o cachorro bravo, mas coloca pelo menos a placa para inibir. Mas talvez você não tenha esta realidade. Mas você tem o que é mais importante, é a mão de Deus estendida, lhe protegendo, lhe guardando,
De modo que não é demais dizer de que o telhado da sua casa é a mão de Deus, e a mão dele estendida é garantia de proteção. No Salmo 139, o profeta Davi, podemos assim também chamá-lo, porque ele profetizou enquanto cantava, enquanto declamava a poesia, ele disse que a mão do Senhor o escondeu, protegendo em todos os arredores e por cima. Ele disse: sobre mim puseste a tua mão. Isto fala de cuidado, de proteção. A mão de Deus estendida é garantia de proteção. Quando essa mão está estendida, nós podemos entender igualmente que quando a mão de Deus está estendida, o milagre da cura pode acontecer. Eu vou repetir. Deus, quando está com a sua mão estendida, Ele tem poder para curar, se esta for a sua vontade para determinadas pessoas. Isso é visto em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42, quando o evangelista narra aquele episódio bem conhecido do ministério terreno do Senhor Jesus, quando ele é procurado por um homem leproso. O evangelista Lucas chega a dizer de que a condição de saúde deste homem era deplorável, e como Lucas era médico, ele disse que ele estava coberto de lepra, e esta expressão indica que da planta do pé ao alto da cabeça, aquele homem estava completamente tomado de chagas. Do ponto de vista clínico, a sua situação era irreversível, mas ele creu e acreditou de que o Senhor era poderoso para curá-lo, e foi até o Senhor Jesus, quebrando todos os paradigmas, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E a Bíblia diz que Jesus, dizendo para ele: eu quero, seja limpo, estendeu a mão, olha a mão estendida aí, tocou nele e na mesma hora ele foi curado. Significa dizer que quando a mão de Deus se estende, ela é poderosa para curar. E não é demais dizer de que a mão de Deus, neste momento, está estendida sobre sua vida. E não se admire, enquanto esta mensagem, esta palavra, que é poderosa por si só, está sendo ministrada ao seu coração, a mão de Deus se direcionar para você, e aquilo que você precisa quanto à mudança, à intervenção, a uma interrupção quanto a um problema, a intervenção divina acontecer agora, porque a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Ele é poderoso, e entenda salvar aqui não só no sentido espiritual de salvar a alma, como também de trazer livramento físico. Ele pode lhe curar. A mão de Deus está estendida. Quando esta mão está estendida, um milagre de cura acontece. Recentemente tivemos uma experiência tão agradável. Como é bom ver os nossos irmãos testificarem, agradecerem a Deus pelos livramentos, pelos feitos do Senhor. Em um círculo de oração, na área 38, onde atualmente cooperamos com o nosso querido pastor presidente, em um encontro de comissões, uma de nossas irmãs, esposa de um presbítero, vinha passando por um problema seríssimo, o que era entendido, não é, usado uma expressão, visto que ela tinha esse problema congênito, era genético. Ela herdou geneticamente de seus familiares. Ela tinha um sopro no coração. Isto foi diagnosticado. E em um momento, ela sentiu-se muito mal, foi socorrida às pressas e se percebeu de que a sua situação estava agravada em razão deste problema que ela tinha desde a sua juventude. Mas no momento em que a igreja estava orando e ela estava junto com a comissão a qual ela faz parte, Deus estendeu a sua mão e ela tomou posse de que Deus era poderoso para curá-la. E quando, na hora da oração, ela sentiu o impacto divino, entendendo que Deus estava fazendo algo sobre sua vida. E dias depois, ela foi ao médico fazer toda uma série de baterias de exames e percebeu-se que já não existia mais o sopro. Não satisfeito e por prudência, naturalmente, e corretamente assim o fez, o médico encaminhou para um outro procedimento ainda mais acurado, mais específico, para comprovar que, de fato, aquele problema tinha desaparecido. E ela, preocupada, entendendo que poderia ser um erro médico ou a incapacidade do exame anterior não ter identificado o problema ainda existente, mas crendo que o Senhor é poderoso para fazer o milagre, ela se submeteu. E para a alegria de todos, ao chegar o resultado, o médico comparou e disse: já não existe mais
o sopro no coração. Glória a Deus. A mão de Deus estendida é garantia de milagres. Você crê nisso? Se você crer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Nós cremos que enquanto esta palavra está sendo ministrada, a mão de Deus e o braço de Deus que está estendido, ele vai aonde você não pode ir, ele pode alcançar a sua vida aonde você está. E aquele ou aquela que você precisa que Deus faça o milagre urgentemente. Creia, acredite, Deus está com a mão estendida. Ele tem poder com que esta mão estendida para trazer libertação da ação de Satanás. Você pode anotar e ler com calma Lucas capítulo 13, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Também um texto muito conhecido de um dos grandes milagres operados pelo Senhor e registrado pelo evangelista Lucas, em que diz que uma mulher há 18 anos sofria de uma opressão espiritual. E a ação de Satanás contra a sua vida havia roubado a sua saúde. Ela tinha um problema, por isso é chamada de mulher encurvada, visto que ela tinha um problema na sua coluna cervical, impedindo que ela andasse normalmente. E enquanto ela estava na sinagoga, o Senhor chamou-a à frente e, ao vir, o Senhor estendeu as mãos e curou-a instantaneamente, repreendendo a ação de Satanás. A mão de Deus estendida é garantia de intervenção no mundo espiritual. Que Jesus é poderoso para libertar da ação do maligno. E eu concluo dizendo nesta oportunidade de que a mão de Deus estendida está para socorrer os que estão naufragando na fé. Você lembra daquele episódio, depois que Jesus multiplicou pães e peixes, e os que estavam ao seu redor não haviam entendido a natureza, o propósito e a finalidade daquele milagre e queriam aclamar Jesus como líder político, o que Jesus naturalmente não veio fazer. Ele não veio estabelecer um partido político, ainda que se entenda a importância que a política correta, com temor a Deus, traga benefícios para a sociedade. Jesus não veio estabelecer partido político, ele não veio criar nenhuma instituição no âmbito político, ele veio trazer libertação e salvação. E entendendo o que as pessoas queriam fazer, ele se despediu da multidão, chamou os seus discípulos e disse: passem para outra margem, depois eu encontro vocês. Aquele episódio em que depois de 10 horas, os discípulos lutando contra a tempestade que veio no mar da Galileia, Jesus veio andando por cima das águas. E você há de lembrar que nesse exato momento, quando Pedro percebe e Jesus dizendo a todos que estavam apreensivos, achando que Jesus era um fantasma, o Senhor disse: sou eu, não temais. E Pedro, pedindo autorização, disse: se és tu mesmo, pede-me para que eu possa ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Só que o texto diz que, sentindo a força do vento, Pedro começou a afundar. Mas antes que ele naufragasse, diz o texto em Mateus capítulo 14, versículo 30 e versículo 31. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E a resposta de Cristo foi: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando os discípulos preocupados estavam e Pedro vivendo esta realidade, ao clamar ao Deus dos céus, a mão de Deus estendida para tirá-lo daquela circunstância. Significa dizer que a mão de Deus estendida é poderosa para socorrer o que estão naufragando. Se Pedro representa você nesta oportunidade, neste momento, nesta circunstância, você que está sendo sucumbido pelas dificuldades, naufragando em razão das fortes tempestades, lutas e batalhas vivenciadas, pela oscilação da sua fé, faça como Pedro fez, clame por socorro, porque a mão de Deus está estendida para lhe socorrer. E ainda que você esteja envolto a esta circunstância mais difícil, ao clamar de todo o coração, creia e acredite que a mão de Deus que está estendida, Ele é poderoso para sustentar e tirar você desta circunstância.
Não permaneça na condição que você está, porque Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar. Diante disso, queremos lhe convidar neste instante para, de posse destas verdades espirituais, clamar ao Senhor, agradecendo, crendo, confiando de que a mão do Senhor está estendida. Se você puder, curve sua cabeça, dobre o seu joelho e estaremos orando na presença do Senhor. Pai bendito, Deus de toda glória, nós te louvamos por tua fidelidade, por tua bondade, pela tua palavra, Senhor, transmitida, esta reflexão, nos lembrando de que as tuas mãos estão estendidas e que tu és poderoso, Pai, para fazer aquilo que nós precisamos. Aonde tiver alguém precisando de proteção, de cuidado, da tua cura divina, Senhor, que tu és poderoso para libertar da ação de Satanás, aonde tiver uma pessoa oprimida, que a tua mão esteja sendo estendida agora para trazer liberdade. Que o Senhor possa socorrer os que estão naufragando na fé, irmãos nossos que estão sendo perturbados pelas circunstâncias e inquietos porque elas fugiram do controle deles, Senhor. Mas nada foge do teu controle, porque tu és Deus, ontem, hoje e eternamente. E assim cremos e por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom juntos meditarmos na palavra do Senhor. Queremos, em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, agradecer pela sua participação e audiência e lhe convidar, naturalmente, para estar no próximo Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.